Galera, hoje, 20 anos depois, acho que mais de 20 anos, me encontrar aqui nessa esquina, aqui nesse lugar aqui, na frente desse sobrado aqui que meu pai construiu, onde eu passei uma boa parte da minha infância, assim, pra mim, uma emoção muito grande. E, assim, eu não tenho nem palavras para explicar a emoção que é estar aqui hoje, nesse lugar, exatamente aqui onde eu brinquei, onde eu conheci pessoas, onde eu ouvi várias histórias que trouxe assim a força que eu tenho hoje para mim conseguir seguir e conseguir estar aqui hoje. Então, eu devo a esse lugar aqui, tudo que eu tenho hoje de conhecimento, tudo que eu tenho hoje de coisa boa, de bagagem boa que eu venho trazendo, eu devo a esse lugar aqui. Esse foi um dos lugares que ajudou a construir o Lucas Motorhome O Sonho. Bem aqui era o bar do Seu Geraldo, e você pode ver que é praticamente do lado do bar do Seu Joaquim. Meu pai trabalhou ali, meu pai trabalhou nessa casa aqui, na outra casa do outro lado, então várias casas aqui nessa região meu pai trabalhou, meu pai construiu aqui. Então é uma região que assim, várias pessoas fizeram parte da minha infância, entendeu? A gente vai passar agora aqui na escola que eu estudei. Essa escola aqui é o professor João Silva. Professor João Silva. Mano, eu estudei nessa escola aqui. Eu estudei nessa escola aqui que é o professor João Silva. Na quarta e na quinta série. E eu vou subir exatamente ali, em uma calçada ali, onde eu tenho uma história que assim, marcou de verdade a minha infância, assim, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, você vê, eu estudava aqui e antes de entrar na escola, eu ficava justamente aqui, ó. Tá vendo aquela calçadinha ali, ó, onde o rapaz tá ali? Eu ficava justamente ali. Eu ficava sentado e antes de ir para a escola eu ficava sentado ali conversando. E justamente aqui do outro lado aqui era uma marmoraria. E eu era moleque, criança, assim, tipo, uns 11 anos de idade. Eu sempre fui muito conversador, muito brincalhão, tirava onda com todo mundo, brincava com as pessoas mais velhas. Eu era um moleque meio desaforado, sabe, falando assim. Então, assim, eu era muito brincalhão. E todo dia eu chegava aqui, sentava aqui e ficava esperando dar o horário para entrar na escola. E eu lembro que teve um dia que o dono da marmoraria, ele não gostava que eu ficava aqui. Porque ficava outras crianças, ficava bagunçando, brincando ali, e o dono da marmoraria não gostava. Aí eu lembro que tinha uma mesinha e tinha uma secretária. E a menina falou assim pra mim, falou, ó, o dono da marmoraria não gosta que você fica brincando aqui, ele falou pra você ir embora. E aí eu falei, eu era moleque, né? Falei, que não gosta coisa nenhuma, eu vou ficar aqui. E aí continuei. E aí eu lembro que o carro dele estava encostado aqui. Ele saiu com o carro dele, ele saiu xingando, mandando eu ir embora e tal. E aí eu fiquei tirando onda, fiquei meio que xingando o cara ali, fiquei brincando ali e tal. E eu levando tudo na brincadeira. Depois que ele saiu, essa secretária, essa moça chegou e falou assim, ó, você sabe quem é esse cara? Aí eu falei, não sei, nem quero saber e tal. Aí ela falou, você já ouviu falar do Zé da Laje? Esse daí é o Zé da Laje. Esse cara já matou várias pessoas aqui. Esse cara mata com muita facilidade. Eu era moleque e eu acreditava que ela tava falando na brincadeira. Eu peguei e falei assim, que Zé da Laje? Porra nenhuma. E fiquei tirando uma onda. Eu era moleque, brincando ali, levando tudo na brincadeira. E eu continuei vindo aqui. Passou um tempo, alguns anos depois, por alguns problemas o meu pai me tirou da escola. Eu já devia ter uns 14, 15 anos de idade. Eu estava num serviço e justamente esse cara chegou no serviço que meu pai estava fazendo. Meu pai tinha chamado ele para fazer umas partes de pedra e tal, e esse cara chegou. Quando eu olhei para ele, eu lembrei dele na hora. Mas eu acho que ele não lembrou de mim. E até então, beleza. Aí o tempo foi passando, eu percebi que esse cara que eu tirava onda quando eu era criança, eu percebi que ele era amigo do meu pai. E o meu pai falava, ó, esse cara é um bom profissional, ele trabalha com pedra, tal, todo serviço de pedra que tem, mármore, granito, eu passo para ele, que ele trabalha muito bem. E esse cara era amigo do meu pai. Passou alguns anos, acho que uns 8, 10 anos, eu fui morar na zona leste de São Paulo, e o meu pai falou para mim assim, sabe aquele cara da marmoraria?
que trabalhava lá, que eu fazia pedra com ele, que ele fazia serviço para mim. Então, coloca aí na internet aí e vê a história dele. Justamente aqui nessa casa, ele tinha marmoraria aqui e ele morava na rua de trás. Esse cara, ele matou a sobrinha dele, ele teve a enteada, ele matou a enteada dele e esfaqueou ela. E dentro da garagem da casa dele, ele colocou ela dentro da caçamba da caminhonete que ele tinha uma caminhonete, ele colocou o corpo dentro da caçamba da caminhonete, colocou a caminhonete para fora e estava lavando a calçada como uma coisa mais natural. Os vizinhos acharam estranho, chamaram a polícia chegou e justamente abriu a caçamba da caminhonete e encontrou o corpo da sobrinha dele todo esquartejado. E aí meu pai falou, ó, lê a história aí que saiu a reportagem. Quando eu assisti a reportagem, na hora assim me veio um calafrio assim, que eu pensei comigo. Eu desacreditei quando a menina falou que o cara matava muito. Eu tirei uma onda. Eu era moleque, inconsequente, não tinha noção do perigo. Eu falei que mata coisa nenhuma. E aí assim, foi uma história que me chocou, que me marcou. Na minha infância, eu vivi uma infância muito assim, muito tirando onda e tal. E aqui na Zona Sul, você não pode tirar onda. Aqui na Zona Sul as coisas funcionam um pouco diferente. A minha infância aqui era um pouco diferente. Você não pode desacreditar de ninguém. Vários colegas meus morreram aqui por causa de droga, por causa de confusão, briga de bar. Isso era muito comum. Faz muito tempo que eu não venho aqui, não sei se ainda é muito comum isso, mas na época isso era muito comum mesmo acontecer. Briga de bar, briga de família, era marido que esfaqueava a mulher. Então assim, eu cresci nessa atmosfera. E assim, hoje eu olho para trás e vejo que eu só tenho a agradecer, mais uma vez, só tenho a agradecer que eu acredito que Deus tinha um propósito na minha vida, de cuidar de mim. E Deus, com certeza, ele tinha assim um propósito na minha história. Eu vou cuidar dele porque ele vai ajudar pessoas. E hoje eu sinto assim uma gratidão muito grande e uma vontade de ajudar pessoas, não só mostrando como se faz os motorhomes, mas incentivando. Eu acredito que essa história que eu estou contando aqui, que eu vivi, com certeza vai incentivar outras pessoas a também conseguir ver a vida com uma ótica diferente, ver a vida com mais cuidado, viver a vida mais intensamente. Então é mais ou menos isso. Vamos para a próxima escola e as outras casas que eu morei, que ainda tem muita coisa para mostrar aqui na Zona Sul. É muita história, cara, você é louco, é muita emoção. Se procurar no Google, ainda deve ter essa história ainda. As reportagens tem, porque eu sei que na época saiu na TV e tudo. E esse cara, com certeza, ele era um matador. Que tinha muito disso, né? Sim, justiceiro, mano. Aqui na Zona Sul tinha justiceiro, cara. Tipo, você deveu, não pagou, os caras te matam, irmão. Eu morei aqui, essa daqui é a rua Serafim Álvares. E essa casa azul aqui, ó. Tá vendo essa casa azul aqui, ó? Esse sobrado azul. A gente morou nesse sobrado azul durante 2 anos. Foi quando meu pai estava construindo a casa dele no Ângela. Então assim, essa casa era de um colega do meu pai. Esse colega pegou e falou assim, quer morar aqui? Você paga um aluguel. Esse colega estava meio apertado. Aí meu pai pagava o aluguel, a gente morava em 5 pessoas dentro de um cômodo só. Era um cômodo com banheiro, morava eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. E a gente cresceu aí. E era uma rua bem complicada, porque assim, os caras usavam droga, ficava loucão, saía armado na rua. Eu lembro que eu era moleque, tipo 11, 12 anos, e os caras saíam armados, ficavam dando tiro na rua, todo mundo corria, ficava todo mundo olhando pela janela. Entendeu? Ficava todo mundo olhando pela janela. Mas eu tenho lembranças boas daqui também. Aqui, desse outro lado aqui, onde é o postinho de saúde, aqui é um postinho de saúde. Antigamente aqui era uma igreja. E essa rua aqui é uma rua meio que sem saída também. Então, na época o asfalto era bem lisinho, a gente jogava bola nessa rua aqui. Eu lembro que todo final de ano tinha uma brincadeira que era os caras jogavam bola de toalha, né? Só com a toalha. Aqui tem um escadão. Então assim, eu tenho lembranças boas daqui também, não é somente lembranças ruins, sabe? Então é um lugar que quando eu passo assim, traz aquela nostalgia, né? Aquela lembrança boa.
Meu pai comprou um terreninho ali na frente, nós vamos dar uma passada lá. Vou mostrar onde é que meu pai tem a casa dele. Até hoje as casas são do meu pai, né? E é onde eu morei ali. E o lance que eu falei, né, cara? Eu tô passando por aqui, pouca coisa mudou. As casas, o material de construção aqui onde comprava material para construir as casas, continua mais ou menos a mesma coisa. Ali embaixo, o mercadinho. Pouca coisa mudou, cara. O salão de cabeleireiro que é o mesmo de 20 anos atrás. O mercadinho aí que eu falei, ó, é o mesmo também. Ali é uma escola ou é? Ali é o hospital em Boimirim. Ali é o hospital em Boimirim. Na época, quando eu mudei pra cá, ali era uma fábrica antiga. Era uma fábrica bem antiga ali, uma fábrica desativada. Aí quando eu saí daqui, alguns anos atrás, aí o pessoal montou o hospital em Boimirim no lugar dessa fábrica. E essa rua aqui foi a rua que eu cresci, cara. Ali na frente, ali onde tem aquela lombada ali, ó, é uma baita de uma descida. Não sei se dá pra ter essa noção na câmera, mas é uma baita de uma descida. E essa rua a gente brincou, eu brinquei muito de carrinho de rolemã aqui nessa rua, muito, muito. A rua hoje tá cheia de buraco, mas antigamente isso daqui era um asfalto bem lisinho mesmo. A gente descia essa descida aqui de carrinho de rolemã, pulava essa lombada aqui, essa lombada que eu tô passando aqui agora. A gente pulava ela. A gente descia aqui, ó. Os caras ficam de zóio na gente, né? Sim. Onde tá essa moto vermelha aí? Essa casa do meu pai, ó. É a casa que eu cresci. Aqui tem uma história interessante também. Como eu cresci nessa rua aqui, justamente desse lado aqui onde tem essa creche aqui, antigamente existiam umas casas aqui. E aqui nesse lugar aqui existia um depósito de banana e mandioca. Eu devia ter uns 11 anos de idade e tinha várias pessoas que encostavam aqui nesse lugar aqui de manhã. Tinha umas 30 pessoas que ficavam aqui com uns carrinhos de mão carregando, comprando essas bananas, essas mandiocas, colocava no carrinho e saía para vender. E eu com 11 anos de idade, eu olhava aquilo ali, eu olhava os caras, chegava, comprava, saía, voltava com dinheiro. E era a referência mais próxima que eu tinha assim de empreender, de ganhar dinheiro. E aí com 11 anos de idade eu cheguei no dono desse lugar, o nome dele era Nonato. Ele era um mineiro, gostava de ostentar, ele andava na época com uns bolos de dinheiro desse tamanho assim no short, assim, ele andava de chinelo e com um bolo de dinheiro assim. E eu quando eu era moleque eu olhava aquilo ali, eu falava, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual o Nonato, o cara tem muito dinheiro e tal. E aí um dia eu falei com ele, eu falei, Nonato, arruma um trampo pra mim aí, cara. Aí ele falou assim, cara, você é novo, você não sabe trabalhar não, tal. Eu falei, mano, eu sei, arruma um trampo pra mim aí. Aí tinha um outro cara, o cara falou assim, pô, o moleque quer, dá o carrinho pra ele trabalhar aí. Aí ele falou, beleza, eu vou te dar um carrinho de mão e eu vou te dar uma caixa de banana. Você sai para vender, quando você vender, você me paga. E aí justamente peguei o carrinho, peguei as bananas, coloquei no carrinho e saí pra rua. E eu trabalhei um tempão fazendo isso, na rua vendendo banana. Aí eu chegava, pagava a parte dele e o que sobrava era meu lucro. E é uma lembrança boa que eu tenho, que assim, foi uma época que eu era criança e já pensava em ganhar dinheiro, já pensava em trabalhar, já tinha meus sonhos, já pensava em conseguir minhas coisas. Então hoje não existe mais esse lugar, mas assim, é uma lembrança boa que eu tenho. E do outro lado aqui, onde é o hospital em Boimirim, antigamente era a antiga fábrica, né? E era uma fábrica antiga e uma mata. Agora mudou, né? É uma das partes da Zona Sul que fala assim, ah, que mudou foi aqui. Agora a gente vai dar uma ida lá na região da Padaria Menininha, Jardim, lá é Jardim Independência, que é onde a igreja que eu frequentei quando eu era criança. O meu pai ele é muito religioso e ele tinha essa preocupação de levar os filhos para a igreja, de procurar ter o caminho certo. E aí a gente saía daqui e ia a pé todo sábado, quarta e domingo. A gente ia para a igreja sagradamente todos esses dias, sábado, quarta e domingo. E dá mais ou menos uns 3,5 km. E a gente ia a pé, toda quarta à noite, domingo à noite e sábado pela manhã a gente ia para a igreja. E eu quero ir lá nessa igreja
porque eu tenho boas lembranças também de coisas que eu vivi lá. E eu acredito que eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo a isso, eu devo a essa minha história, eu devo a tudo isso. Então eu quero ir lá para me sentir a emoção e ver como que tá lá 20 anos depois. E eu tava fazendo limpeza na garagem da minha casa. Tava fazendo limpeza na garagem da minha casa e tinha um gabinete de madeira, um gabinete velho, onde eu guardava ferramenta. Desde criança, eu sempre tive esse jeito meu de guardar ferramenta, de ter tranqueira, E aí eu tinha um gabinete cheio de ferramentas e coisas velhas, lata de tinta. Aí um dia à noite, final da tarde, eu resolvi fazer limpeza na minha garagem. Na época eu tava com uma Fiorino, peguei esse gabinete velho, coloquei dentro da Fiorino, peguei as latas de tinta velha, peguei todas as tranqueiras que tinha dentro da garagem, coloquei na Fiorino e fui até um local lá perto do Jardim Nakamura, um lugar meio deserto lá, onde eu joguei esses negócios. Quando eu joguei, já estava de noite, já eram as 8 horas da noite, eu joguei as coisas lá e passou uma moto buzinando. Eu acho que a moto que passou chamou a polícia. E aí eu vim, quando eu cheguei na estrada do Boi-Mirim, naquele posto policial ali, já tinha uns 10 policiais me esperando, já tinha viatura, já tinha tudo. Os caras tudo com arma na mão, os caras com metralhadora, com tudo. Quando os caras viram a Fiorino chegando, os caras já encostou, para, desce, aquela coisa toda, e eu sem entender nada. Aí tava eu e um colega meu. Aí já arrastaram meu colega de lado e tal. Aí eu fiquei na lateral da Fiorino assim, abri as pernas, o policial veio me revistar. O policial chegou assim, colocou a mão no meu coração, apertou forte e falou assim, entrega a fita. Aí eu falei, que fita, mano? Ele falou, entrega a fita. Eu falei, que fita, mano? Eu não sei de nada, eu só fui jogar uns entulhos ali e tal. Aí ele falou, entulho coisa nenhuma, você foi descartar um caixa eletrônico. Aí eu falei, não, cara, não teve caixa eletrônico nenhum não, é um gabinete velho que tava na minha garagem. Ele falou, mentira, você foi descartar um caixa eletrônico, cadê o dinheiro? E aí vários policiais apontando arma pra mim e eu, moleque, 14 anos, gelado, não passava nada, o coração disparado. Levaram nós pra delegacia não, pro posto policial. Aí tinha lá, acho que, não sei se era o delegado, não sei se tinha delegado, mas no posto policial tinha uma autoridade lá, né? Aí mandaram uma viatura lá no local onde eu descartei, aí verificaram que realmente era um gabinete velho de madeira e aí me liberaram. Mas naquele dia eu fiquei com muito medo de morrer, cara. Foi muito louco, assim, foi um negócio meio que de filme. Meu, que história, mano. Doideira, cara, doideira. É doido. Eu ia te desmaiar. Não, foi. Não, detalhe, o colega que tava comigo, o menino que tava comigo, que eu chamei ele pra me ajudar a descarregar lá, né? Começou a chorar, mijou nas calças, e os policiais botando pressão, porque os policiais achou que a gente tava descartando o caixa eletrônico, sei lá. Achou que a gente era ladrão. E aí, meu colega já tava se mijando todo lá. Nossa. Foi punk, cara. Quebra-mola clandestino. Mano. Aqui, essa rua que a gente tá chegando aqui, é a famosa Rua da Paz. A Rua da Paz é o seguinte, cara. Isso aqui antigamente era um terreno imenso que tinha, agora tá bem civilizado. Esses postes daqui antigamente, cara, era fio para todo lado. Ainda você vê que ainda tem alguns fios em cima dos postes, mas você vê essa ruazinha aqui, a outra vielinha ali. É uma comunidade imensa que tem aí para baixo, imensa mesmo. E é conhecido como Rua da Paz, mas de paz não tem nada. Aqui foi palco de muitos crimes, muitas mortes, muitas coisas muito complicadas. E a lembrança boa que eu tenho, a igreja que eu frequentava, você vê, a gente saiu lá do Ângela, a gente saiu de lá e veio pra cá. Essa daqui é a igreja que eu frequentei durante boa parte da minha infância. Essa igreja aqui foi a igreja que meu pai trouxe a gente. Inclusive essa igreja aqui, ó, eu acredito que uns 80% da construção dessa igreja foi meu pai que construiu. Meu pai construiu, levantou, bateu essa laje. Isso há uns 25 anos atrás. Meu pai trabalhou muito tempo aqui voluntariamente ajudando a construir essa igreja aqui. Então, assim, por ser uma obra do meu pai e por ter sido um local que me ensinou tanto, me acrescentou tanta coisa,
fico bem feliz, assim. Dá um sentimento bom encostar aqui de novo. Missing someone.